Irmãos, privilégio estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar a palavra do Senhor. Vou pedir para depois trazerem uma aguinha para mim. Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 3. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 16. Eu queria fazer uma pergunta antes de começar a ler esse texto. Qual é um dos textos mais famosos da Bíblia? Tirando o Salmo 23, qual é o texto que você conhece? É esse? Não, não é esse. Esse é 1 João. Eu pedi para vocês abrirem na primeira epístola de João. Vocês abrirem em João 3,16, certo? O que está escrito em João 3,16? Todo mundo sabe de cor. Porque Deus... Mais forte. Amém, glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E olha o que 1 João, capítulo 3, verso 16 diz. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Talvez a sua versão esteja um pouquinho diferente. Eu peguei essa versão da NVI para justamente, foi intencional mesmo, e vou repetir. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos agora, Senhor, que venha uma unção do alto. Que o teu Santo Espírito traduza as minhas palavras aqui, Senhor, para que elas atinjam o coração dos meus irmãos e irmãs aqui nesta manhã, Senhor. Para que esse milagre seja feito por intermédio do Santo Espírito. Para que haja edificação, transformação de vida e salvação na tua casa nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quem é esse João que a gente confundiu? Pensando, fomos lá em João, Evangelho de João. É o mesmo João que escreveu o Evangelho de João, que lá no seu Evangelho descreve 7 sinais. Ele escreve o Evangelho de João para dizer quais são os sinais de que Jesus era o Messias. E esses 7 sinais são considerados os 7 milagres de Jesus. Ele coloca lá 7 milagres apenas. Obrigado, Lu. Deus te abençoe da cabeça aos pés, em nome de Jesus. Amém. Ele também, João, lá na epístola de João, lá no Evangelho de João, ele coloca 7 expressões do eu sou, que Jesus diz o que ele é. Justamente porque o objetivo daquela carta era mostrar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Ô, louco, a bênção vem em dobro aqui, amém. Glória a Deus, obrigado. Se for pela água, vai ser a bênção, o sermão vai ser molhado hoje. Os batistas gostam de água, né? Os batistas gostam de água, que eu sei. Meu sogro está aqui no primeiro lugar, primeiro assento aqui, ó. Gosta ou não gosta de água, seu cordeiro? Lá em Timóteo, os batistas adoram usar água, né? Mas enfim, vamos seguir aqui. Esse é João. O João que é o discípulo amado. Aquele que reclina a cabeça no dia da ceia, aqui no ombro de Jesus. O João que tem uma forma literária de escrever, uma forma muito amada. Os estudiosos dizem que é por causa da idade avançada dele, porque quando ele escreve essa carta aqui, os estudiosos dizem que é lá por volta do ano 90, 95, ele já está no final da carreira. Embora quando ele foi chamado, ele era um dos discípulos mais novos de Jesus, quando Jesus chama ele e o seu irmão. Qual era o irmão de João? Qual era o nome do irmão de João? Isso, Tiago. O pessoal está bem na EBD aí, estou vendo que o pessoal está firme na EBD. Esse João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu e Maria Salomé, que ajudava também no ministério de Jesus, a mãe de João e Tiago. Então esse João, que depois desses anos todos, ele desenvolve uma narrativa muito amorosa. Se você ler as epístolas de João, você vai ver que ela está recheada de expressões como amados, filhinhos. Ele tem esse amor, esse carisma na narrativa. E ele escreve isso. E o principal motivo de João escrever essa carta está lá no capítulo 5, verso 13.
Capítulo 5, verso 13. Se você puder abrir sua Bíblia aí, a gente vai ler, para você ver qual é o objetivo dessa carta. Diz assim, capítulo 5, verso 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes, presta atenção na conjugação do verbo, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Saberdes e tendes a vida eterna. A vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. João escreve essa carta para todas as igrejas. Ou seja, João escreve essa carta para os crentes em Jesus Cristo, que tinham crido na doutrina dos apóstolos, principalmente pós-morte de Jesus, através da igreja primitiva. João escreve essa carta para dizer para os crentes de todas as igrejas, por isso que essa é uma carta geral, uma carta universal, talvez na linguagem da Bíblia chamada de, talvez não, mas na linguagem da Bíblia chamada de uma carta católica, que significa universal, para que esses irmãos de todas as igrejas ali na região de Éfeso, onde ele estava erradicado, saber e crer que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, é o Senhor, é o Messias, e que a salvação está segura e garantida. E lá na frente eu vou explicar por que ele está escrevendo isso. Então, o motivo dessa carta ser escrita é para que os crentes em Jesus... Então, quando você lê essa carta, você que é crente em Jesus, você vai entender que você tem a segurança da salvação. Você é salvo em Cristo Jesus. Cristo te salvou. Independente das dificuldades que aparecerem, independente dos problemas que vierem, você não precisa ter dúvidas sobre a salvação. Muito pelo contrário, tenha a certeza e a segurança da salvação. Então ele escreve isso, e a gente vai fazer um recorte agora, nesse versículo, e eu vou dividir esse versículo em duas partes, para a gente poder entender o que o João, esse apóstolo amado, quer dizer para a gente, tem a dizer através da epístola toda. Aliás, eu convido os irmãos a lerem não só a primeira epístola de João, que tem 5 capítulos, mas lerem também a segunda e a terceira epístola de João. Vocês vão entender o pano de fundo que tem esse contexto todo dessa carta. Então, a primeira parte do versículo, acompanhe comigo, diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Então, deixa eu explicar por que João escreve essas cartas para todas as igrejas, para dar a certeza, para que eles tenham, quem lesse essa carta tivesse a certeza da salvação. São por 2 motivos. O primeiro é porque existe uma divisão na igreja. Falsos profetas, falsas doutrinas, heresias começam a ser disseminadas no meio dessas igrejas. Irmãos, um grupo de irmãos que se levanta, você vai encontrar isso lá na terceira carta, quando fala de Gaio, né? Que João chama Gaio para tomar cuidado com isso, e isso tem minado a fé desses crentes em Jesus Cristo, desses irmãos que foram doutrinados, alcançados pela doutrina dos apóstolos. Então tem esse problema de falsas doutrinas, falsos mestres, e também um problema que já é do nosso conhecimento, que eu já falei isso aqui em outras vezes que eu preguei, que era para combater o avanço do gnosticismo. O gnosticismo que não entendia, não aceitava que Jesus tinha encarnado e tinha ressuscitado. Então isso confundia os irmãos, esses falsos ensinamentos. E João escreve isso para fortalecer a fé dos irmãos. Então, diante desse quadro, a gente tem uma questão doutrinária e uma questão teológica. Nisto, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E para a gente entender essa questão doutrinária, teológica que a gente tem aí, eu convido você a abrir o livro na primeira carta de João, capítulo 2, verso 22 e 23. Abre aí que você vai acompanhar a leitura comigo. Uma questão doutrinária. Olha que interessante. Uma cultura de falsos profetas, falsas doutrinas, heresias, que está correndo no meio do povo, nessas igrejas todas. Então João quer combater isso. Ele diz o seguinte: quem é o mentiroso? Já é uma indagação. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E olha a exortação forte aí.
embora ele seja amável nas palavras. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Então, por causa desses falsos ensinamentos e doutrinas, é que esses irmãos começam a se confundir na fé. E aí, João pergunta para eles, quem é o mentiroso? E por que que a gente tem um problema de doutrina aí? Porque deixa eu falar um negócio para vocês. A gente está acostumado a falar Jesus Cristo, certo? Mas Cristo não está na certidão de nascimento de Jesus. Se você for voltar lá, quando você for visitar Jerusalém, Israel, você vai lá no cartório, vai ver se está lá. Se Jesus foi registrado como Jesus Cristo. Foi, presbítero? Não foi, né? Ele foi registrado como Jesus. Então, por que Cristo? O que é Cristo? Cristo é um título. Significa o ungido, o Messias, o enviado da parte de Deus. Então, muitas vezes, a gente fala Jesus Cristo, mas a gente não entende o que significa o Cristo. E João, lembra que eu falei lá? João escreveu o evangelho dele, foi o último evangelho a ser escrito. Dos outros 3 evangelhos, tem Marcos, Mateus, Lucas e João. Ele foi o último evangelho a ser escrito, e ele tem o objetivo de colocar Jesus como o Cristo, o Messias, o enviado da parte de Deus. Então ele fala, nisto conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Ele deu a vida por nós porque ele é Cristo, ele foi enviado por causa disso. Essa foi a principal missão de Jesus Cristo. Se entregar naquela cruz por nós, para resolver o problema do pecado no mundo. Então, se a gente não entende isso, é muito fácil da gente cair em falsas doutrinas. E aí a gente vive nessa vida de montanha-russa acerca da nossa salvação. Era dessa forma que aqueles irmãos estavam vivendo. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu gosto muito aqui da nossa igreja, em relação, e isso, não estou falando que nós somos melhores do que qualquer outra igreja, não. Eu estou falando de características, virtudes da nossa igreja, que tem um compromisso sério, real, verdadeiro com a doutrina. Por isso que a gente insiste tanto na EBD. Temos irmãos que se debruçam no estudo para trazer a verdade bíblica, a doutrina, a sã doutrina, como é dita, acerca desse Jesus, o Cristo, o escolhido, o enviado, o ungido. Porque para o judeu era uma coisa maluca entender, e até hoje aceitar que Jesus, aquele Jesus, sabe aquele Jesus que nasceu numa manjedoura, que cresceu numa carpintaria, filho da Virgem Maria e de José, que caminhou nesse chão da vida, que inaugurou o reino de Deus na terra, que operou milagres e maravilhas por onde idades. Aquele Jesus que muitas vezes se autodeclarou o Cristo, eu sou o Cristo, o enviado da parte de Deus. Aquele Jesus que foi crucificado, aquele Jesus que foi torturado, aquele Jesus a qual bateram nele, cuspiram nele e que se entregou no madeiro para pagar a nossa dívida e dessa forma trazer a salvação. É desse Jesus que eu estou falando. Esse é o Cristo. E você precisa ter certeza disso, porque toda essa história nos trouxe a salvação. E a salvação, ela nos dá livre acesso a Deus e a vida eterna. Não existe mais condenação. Nós sabemos o nosso destino. Nós sabemos para onde nós vamos. E graças a Deus por isso. Ou melhor, graças a Jesus Cristo por isso. Mas, uma pergunta se faz necessária. Eu creio que Jesus é o Cristo que trouxe a salvação da parte de Deus? Porque olha o que o versículo diz lá no começo, o versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus, que Jesus é o Cristo? Existem no meio da igreja, estou falando lá,
da época de João, final do século I, pessoas que não criam nisso. Existem doutrinas hoje que de forma sorrateira também não reconhecem Jesus como o Cristo, o ungido, o enviado de Deus. Por isso nós temos que tomar cuidado. E temos que ter a nossa fé inabalável nesse pilar da nossa teologia, da nossa doutrina, que Jesus é o Cristo. Mas mais do que isso, o tema central da carta de 1 João é o amor. Se vocês folhearem aí a primeira, a segunda, a terceira epístola, vocês vão ver muito isso. Os filhos da luz, o amor de Deus, porque Deus nos amou, porque Ele nos amou, Cristo nos amou. Você vai ver isso. O amor é um assunto reticente nessas epístolas. E a gente precisa entender por que tanto amor. Isso é teológico também. Porque o Cristo, o escolhido da parte de Deus, ele foi enviado para quê? A gente leu. João 3,16. Para que ele foi enviado? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que é esse sacrifício? É amor. É amor. Lá na eternidade, Jesus, isso não está escrito na Bíblia, tá? É a interpretação. Lá na eternidade, Jesus se oferece como sacrifício vivo pelo meu, pelo seu e pelo nosso pecado. Isso é amor ágape, amor sacrificial, amor da parte de Deus. E nós temos que estar com essa certeza dentro do nosso coração e da nossa mente. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Então a gente conhece um Deus que envia o seu Filho e recebe o título de Cristo, e Ele faz isso por amor a mim e a você. Não quero me alongar muito nesse tema, mas eu não conheço tantas outras religiões, mas eu confesso para os irmãos que eu desconheço religiões cujo Deus, com letra minúscula, diga-se de passagem, expresse tamanho amor pelos seus seguidores. Esse amor sacrificial, esse amor de cruz, esse amor de enviar o único Filho, é um amor que é prerrogativa de Deus. Só Ele pode fazer isso, porque Ele é o eu sou. E Ele nos ama tanto, porque nós somos o ápice da sua criação, mas Ele nos ama tanto, que Ele entrega o seu único Filho. Eu tenho uma filha só, não preciso falar mais nada. Não sei se eu teria tamanho amor por vocês, para entregar minha filha por vocês. Mas Ele não só entregou, como Ele colocou, derramou sobre Ele o cálice da sua ira. E todos os pecados da humanidade foram derramados sobre a pessoa de Jesus na cruz do Calvário. Amor sacrificial. Mas o versículo continua. E a segunda parte diz: e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E aí, irmãos, eu vou até tomar uma água aqui. Se a primeira parte do versículo fala sobre doutrina, teologia, a segunda parte fala sobre obediência. E se existe um problema na humanidade, o problema é a obediência, certo? Porque a gente vê desde o primórdio, dos primórdios, desde lá do Éden, o qual foi o comportamento de Adão e Eva. Eles desobedeceram uma ordem de Deus. Deus colocou, plantou o jardim, criou o homem e a mulher, colocou-os no jardim, deu tarefas para eles nomearem os animais e tudo mais, e disse: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto dessa árvore. E o que eles fizeram? Desobedeceram e comeram. Então, por aí, a gente já percebe
que existe um histórico negativo para nós humanos. E que a humanidade faz parte de nós. Faz parte da gente. Perdão, a humanidade não, que a desobediência faz parte da nossa identidade. Da nossa identidade caída. Da nossa identidade adâmica. Fruto da imputação do pecado no mundo. Então nós somos desobedientes por natureza. Quem nunca aqui desobedeceu alguma ordem? Me lembro da época que eu era mais novo. Vejo os adolescentes dando risada, já até deram risada. Quer que adolescente não obedeça, é só falar, é proibido. Aí que eles não vão... Criança e adolescente é assim. E pior que a gente reclama das crianças e dos adolescentes, mas a gente fica mais velho e fica como? Desobediente também. Só que aí, quando é adulto, não é mais desobediência. Aí você fala que é a sua personalidade, você fala que é o seu gênio, você fala que é o seu ego. A gente dá outros nomes. Ou seja, a gente só floreia um pecado que está dentro da gente, que é a desobediência. Então, quando... apagou aqui, peraí. Quando ele diz assim, João diz assim, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, nós temos uma questão de obediência aí. E eu já quero adiantar para os irmãos que o que vem pela frente não vai ser fácil de engolir, entendeu? Porque eu também sou desobediente. Estou tentando digerir o que o texto diz sobre isso. E aí eu preciso que você abra a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 4, verso 20. Já vamos começar com o sarrafo lá em cima. 1 João, capítulo 4, verso 20. Acompanhe comigo a leitura. Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É isso que está escrito na sua Bíblia também? É isso aí? Vou repetir, tá bom? Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Esse jogo de palavras me deixa confuso, entendeu? Porque se nós temos um problema teológico, a gente diz que Cristo, Jesus é o Cristo, que foi amor, nós nisto conhecemos o amor. Então a gente, esse Deus que nos ama, então a gente, eu amo a Deus. Mas a segunda parte do versículo é uma paulada, um chute na canela. Porque ele diz assim, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E esse devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, ele pode ser interpretado de várias formas. De forma literal, você tem que morrer pelo seu irmão, mas não é nisso que eu quero chegar. Eu quero chegar no ponto seguinte. Importante não é apenas a forma como você se relaciona com Jesus, mas também a forma como você se relaciona com o seu irmão, com o seu próximo. E aí complica tudo para a gente. Porque, vamos combinar? Ou coisa difícil que a gente conseguir se relacionar uns com os outros, né? Complexa. Não é simples. Ontem eu tive que falar nos casais. E o tema era parecido com esse. E que desafio falar. Então o desafio já começa em casa, para começar. Nós temos que amar os nossos familiares, a gente ama mesmo, mas como se fosse nosso próximo também, com o mesmo amor que Jesus nos ama. E eu me lembro das brigas que eu tinha com os meus irmãos, porque quem nunca brigou com os irmãos, né? Quem nunca desejou, eu quero te matar, né? Quem nunca? Só quem é filho único que não tem como fazer isso. Meu irmão, eu morria de medo do meu irmão, porque ele era mais velho que eu, e aí ele cresceu mais que eu. E aí eu era mais esperto que ele no futebol, e mais atentado também. Quando ele danava, né, de me pegar, eu saía correndo para o banheiro, irmãos. Era a única porta que era mais perto. E aí eu ficava segurando a porta assim, e era um desespero. Quem é irmão mais novo sabe o drama que eu vou relatar agora. Eu ficava segurando a porta e eu pegava e fazia assim na maçaneta, sabe? Aquelas maçanetas dos anos 80, assim, que não é mais aquelas redondinhas, aquelas retinhas assim. E o desespero era tão grande que a mão era agoniante. Vou até dar ênfase nisso daqui. Era agoniante, porque o desespero dele abrir aquela porta, porque eu sabia que ia acontecer se aquela porta fosse aberta. Então a minha mão começava a suar, e aí começava a escorregar na maçaneta, e aí até o suficiente para a porta começar a se abrir, e ele colocar um pé na porta.
E depois que ele colocava aquele pé na porta, acho que os irmãos são capazes de imaginar o desfecho da história. Brincadeiras à parte, o fato é que nós odiamos os nossos irmãos. Nós temos dificuldade de amar uns aos outros como Deus os amou. E por que eu digo que é obediência? Porque primeiro João está falando aqui, devemos amar, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Mas mais do que isso, qual é o grande mandamento? Presta atenção na resposta, que é uma pegadinha. Qual é o grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. E qual é o novo mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E eu não sei por que motivo eu e você a gente para só no grande mandamento. Nós precisamos de fato amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós não vamos conseguir amar o nosso próximo. É uma questão de lógica. Os engenheiros explicam isso depois. Eu sou das humanas, entendeu? Conversa com Tony, Francisco, esses presbíteros mais cabeção assim, que são engenheiros, eles vão saber te explicar essa lógica aí. Eu sou eu fiz administração, gente, e teologia. Então, é isso. A gente para no grande mandamento e a gente não obedece o novo mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E sabe por que a gente não consegue amar o próximo como a nós mesmos? Porque, primeiro, nós temos dificuldade de aceitar que somos amados de Deus. E que Deus nos ama com amor de pai. Sabe o que é amor de pai? Amor de pai é aquele que o filho pede pão, e ele vai dar o quê? Pedra? Não vai dar. Amor de pai é igual aquela passagem bíblica que diz que o pai pede as migalhas que caem da mesa para os filhos. Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender o amor de Deus conosco e a gente fica indo atrás das migalhas da mesa, sendo que existe um banquete preparado na mesa para nós, que somos filhos de Deus. Quer ver um exemplo claro que a Bíblia diz sobre isso? A história do filho pródigo. O filho pródigo conhece a história, pede a parte da herança, vai, gasta tudo, e aí quando acaba, que fica doente, esquecido, o que ele fala? Vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai os empregados não passam fome. Não existe arrependimento ali. Existe um instinto de sobrevivência. E ele volta. Papai não vai querer nem olhar na minha cara. Ele esqueceu que o pai dele amava ele. Em nenhum momento ele relata, não, mas ele me ama, eu sou filho dele, ele vai ter que me entender, ele vai me perdoar. Ele não diz isso. E aí o texto segue e diz o seguinte, quando o pai está lá, e ele avista de longe o filho, o que o pai faz? O pai vai ao encontro do filho. Ele sai correndo e ele se atraca ao pescoço do filho e fala, traz uma sandália, traz um anel. O anel era para dizer que ele pertencia a uma família. O pai resgata o senso de pertencimento daquele filho. Você é meu filho, você pertence à minha casa. Sandália nos pés, porque só escravos andavam descalços naquela época. Então, uma sandália, mesmo que simples, era sinônimo de dignidade. O pai resgata a dignidade daquele garoto. E sabe o que o pai faz também? O pai manda preparar uma festa. Porque é isso que pai faz com o filho. O pai gosta de celebrar. Então, o primeiro motivo é porque a gente tem dificuldade de entender que Deus nos ama como pai. E o segundo, sabe qual que é? Sabe qual é? É que nós não conseguimos enxergar Jesus no nosso próximo. Ontem a gente estava na reunião de casais e uma pessoa disse um exemplo sobre isso. Aquelas coisas corriqueiras de casal.
aquelas pequenas coisinhas da vida cotidiana que irritam o casal. Eu tenho uma lista contra a Tarsila. A Tarsila tem um livro contra mim, com certeza, entendeu? Então, ela disse que uma questão lá, que era fechar uma porta, irritava muito ela, e o marido não fechava. E ela sempre pedia aquele negócio. E um dia, a porta aberta, ela foi e bateu a porta com tudo. Bau! E ela disse que naquele momento, Deus falou com ela, falou assim, ao invés de você ver o defeito dele, enxerga uma qualidade dele. E a gente tem dificuldade de expressar amor com o nosso próximo, porque a nossa natureza desobediente é tão caída que a gente só consegue enxergar o pior do nosso próximo. E quando a gente enxerga o pior do nosso próximo, a gente não enxerga o nosso Deus maravilhoso, amoroso, gracioso, que nos ama do jeito que nós somos, do jeito que eu e você, nós somos. Cheios de defeito, cheios de imperfeição e, principalmente, cheios de pecados. Então, irmãos, pensa comigo. Não podemos ter a expectativa em que nosso próximo seja uma pessoa perfeita. Se eu e você, nós não somos perfeitos. Você não ama o seu próximo porque ele é perfeito. Você ama porque você tem Deus no coração e Ele te aperfeiçoa e te ordena a amá-lo da mesma forma que você o ama. Deus nos ama porque Ele enviou seu Filho para morrer por nós, por mim e por você na cruz. Aqueles irmãos lá daquela região, daquela época, eles não estavam entendendo isso. Contendas estavam acontecendo entre eles. E a dificuldade deles entenderem de um Jesus que os amou de tal maneira que se entregou na cruz. E aquele sacrifício deveria ser suficiente para aqueles irmãos e para nós hoje em dia. O que eu vejo de gente brigando com gente? O que eu vejo de irmãos com reserva com outros irmãos? Deixa eu falar um negócio para vocês. A vida não é justa. Não é mesmo. Justo somente Deus. Então viva com a certeza de que em algum momento você vai ser injustiçado. E sabe o que você faz com essa injustiça? Deixa de lado. Sabe por quê? Porque o preço já foi pago. Não viva com isso no coração. Não carregue esse peso. A Cris é psicóloga. Se você for conversar com ela sobre os problemas da alma, da mente, ela vai te dizer que tem muita gente com dificuldade em deixar para lá. Mas MV, eu sempre deixei para lá. Amém. Pô, mas eu estou cansado de deixar para lá. Continua deixando para lá, você vai viver mais feliz, pode ter certeza disso. Se você levanta da sua cama e tem uma pessoa que te irrita ao extremo, que você não consegue ouvir a voz, o problema está em você, não está na pessoa. Sabe por quê? Porque você não consegue enxergar Jesus nela. E aí você não entende o princípio teológico que tem aqui nesse texto, e nem o princípio da obediência, que nós temos que amar os nossos irmãos. Isso porque eu nem falei, nem sei se vai dar tempo de falar, sobre a questão daqueles de amar ao ponto de ajudar. Eu só estou falando do plano dos relacionamentos aqui. Mas e se eu for falar daqueles que passam por necessidade? De uma ótica social, os excluídos, invisíveis da sociedade. Da gente saber, e, irmãos, por favor, como eu disse no começo, é pesado falar isso, mas a intenção do meu coração, em amor eu digo isso para os irmãos, não é trazer peso para o coração de ninguém, mas é levar os irmãos a refletir sobre essas questões. É importante. Sabe por quê? Pode parecer pesado o que eu vou falar, mas é verdade isso. E eu me incluo nisso em primeiro lugar, tá? Eu sou o primeiro da fila nesse exemplo que eu vou dar agora, ok? Eu sei que eu vou sair daqui e eu vou almoçar. Eu sei que eu vou sair daqui e eu vou comer um prato de comida bem gostoso. Minha sogra está aqui no Rio de Janeiro hoje, então o rango está garantido, entendeu? Dona Jussara cozinha pra caramba. Toda vez que ela está em casa,
não passo fome. Até repito. Obrigado, Anjo Sara. Mas a gente tem essa certeza, né? Mas a gente sabe que a gente não precisa ir muito longe. Se a gente virar para a esquerda aqui na igreja, se a gente virar para a direita, é capaz de nós passarmos por irmãos que não vão ter o que comer hoje. Isso pira a nossa cabeça. Por isso que nós não podemos perder a sensibilidade do amor. A sensibilidade que só o amor nos dá. A sensibilidade que vem, é fruto desse amor sacrificial que Cristo expressou por nós na eternidade, enviando o seu Filho para morrer na cruz. É por causa desse amor que eu e você podemos ter amor pelo nosso próximo. Tanto no plano, dos relacionamentos, como no plano da ajuda, do socorro. Irmãos, é muito sério isso. Eu sei que a gente não vai resolver o problema do mundo. Mas pequenas ações mudam o mundo. Pequenas ações. A começar em mim e a você. E eu quero caminhar para o final contando uma história. Lá para os anos de 2007, eu estava no segundo ano de seminário. E foi o pior ano da minha vida. Eu tinha um dos piores anos da minha vida no seguinte sentido. Passando por uma crise existencial, eu tinha recém feito a transição. Os irmãos conhecem a minha história. Eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, tinha uma carreira profissional desenhada, aquela coisa de paulista, sabe? Pô, meu, né? Som. Ei, som. Ei, som. Põe no PA aí para ver se está bom. Isso. Aí, depois a gente troca quando acabar o culto. E aí, eu fui para o seminário, passou o primeiro ano, fui um ótimo aluno, chegou o segundo ano, a grana que eu tinha recebido da empresa, depois de tantos anos trabalhando, começou a acabar. E eu estava vivendo na dependência de Deus. E o meu maior ídolo era o meu emprego. Porque o meu emprego garantia a minha sustentabilidade. Então eu estava aprendendo a depender de Deus, e ainda estou de recuperação nessa matéria até hoje. Todos os dias eu aprendo a depender de Deus um pouquinho. E aquilo me deixou muito mal, psicologicamente. Eu emagreci muito, eu lembro na época eu coloquei aparelho também, então eu fiquei muito magro mesmo, muito magro. As notas caíram e tal. E eu ia para o seminário, voltava para casa, e algo que, assim, uma experiência que eu tive com Deus, assim, nada espiritual. Eu assistia uma série, um seriado na TV, chamado Extreme Makeover, Reconstrução Total. Que era, se eu não me engano, da ABC ou da BBC, não vou lembrar agora. E aquilo, eu parava todos os dias às 6 horas da tarde para assistir aquelas histórias que eram transformadas, histórias de vidas que eram transformadas. O que acontece? As pessoas enviavam cartas sobre a sua história e a sua casa para essa emissora de TV. E eles tinham um reality show, onde eles iam até esse local, e a carta era o diferencial, e eles reconstruíam a casa. Mas não é igual o Luciano Huck faz, é reconstrução total mesmo, em uma semana. Tirando a parte do show business, que os americanos sabem fazer, o que me chamava a atenção era a forma como aqueles profissionais, engenheiros, arquitetos, designers e tantos outros, a forma como eles pensavam a nova casa. E como aquelas histórias tocavam o coração daquelas pessoas e chegavam a emocionar. Gente, eu me desidratava assistindo aquele negócio. E aí veio a história de uma menininha, que eu não vou lembrar o nome. Ela tinha 6 anos de idade. 6 anos de idade. E ela tinha câncer. E ela escreve uma carta. A casa dela não era uma casa muito boa.
Era uma casa mais ou menos. E ela escreve uma carta pedindo para eles reformarem a ala de oncologia infantil do hospital da cidade. E os caras vão, aí tem toda aquela parte, chegam na casa da menina, de manhã, pega os caras saindo da cama, o cabelo para cima, aquela coisa toda, bem real mesmo. E aí leem a carta e vão para o hospital. Opa, liberou já. Aqui, ó, guarda para mim isso aqui. Ei, obrigado, Valquíria, Deus te abençoe. E vão para o hospital. E aí eles fazem uma reforma na ala infantil. Coisa de primeiro mundo mesmo, assim. Ficou maravilhoso. E, normalmente, o que eles fazem? Eles tiram a família da casa, a família vai passar um tempo em algum local, algum hotel, alguma coisa assim, para que eles derrubam a casa toda. E eles fizeram isso com a família. Já que a gente vai fazer no hospital, a gente vai tirar vocês, tal. E eles reformam a casa da menina também. Além deles reformarem a ala de oncologia infantil do hospital, eles reformam a casa da menina. E quando eles voltam, toda aquela, tem um ônibus na porta, igual o Luciano Huck mesmo. E tem um ônibus, eles falam, move the bus, ficam gritando, tira o ônibus, aí tira aquela casa assim. Só que eles levam primeiro a menina no hospital, e foi toda essa festa, tudo. E quando eles chegam na casa, ela tem aquela surpresa. E eles sentam para conversar, a edição faz isso, e aí eles fazem uma pergunta para a menina. Olha só, você está em tratamento de câncer. A sua casa precisa de cuidados para você. Inclusive, eles fizeram uma adaptação para ela poder receber o tratamento contra o câncer em casa também. Era necessário isso. Eu não vou lembrar o tipo de câncer que essa menina tinha. Mas você, em vez de pedir para você, você pediu para o hospital. Por que você fez isso? E essa pergunta me pegou. E eu nunca mais esqueci disso. Aquela menininha de 6 anos respondeu assim: porque o amor sempre vem primeiro. É desse amor que eu estou falando. É desse amor que eu estou falando. É do amor que se coloca em segundo plano, para que eu e você fiquemos em primeiro lugar. Aquela menininha de 6 anos entendeu que uma reforma na ala de oncologia infantil do hospital ia ser muito melhor, porque ia, além de atendê-la, ia atender melhor tantas outras crianças que tinham câncer como ela, do que uma reforma na casa dela. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nisto, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua própria vida por mim e por você, por nós. E por causa disso, devemos dar a vida por nossos irmãos. Eu termino dizendo o seguinte: sem amor não há cristianismo. Quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, nunca viu a Deus. Esse é o desafio para nós, como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, e como igreja de Jesus Cristo, vivermos de tal forma, que as pessoas lá fora, os nossos vizinhos, o nosso vizinho de porta, os nossos familiares, os nossos amigos do círculo social que nós temos e participamos, eles enxerguem esse amor de Jesus encarnado na nossa vida. Porque isso é uma questão de obediência. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por tamanho amor.
Amor esse que muitas vezes a gente nem percebe que ele existe. Amor este que talvez alguns de nós não tenha experimentado de fato e verdadeiramente o que é o amor de um pai amoroso. Obrigado, Senhor, porque Jesus é o Cristo. E porque Ele é o Cristo, Ele se entregou por nós na cruz. E porque Ele se entregou por nós na cruz, a salvação eterna chegou até nós, Senhor. Obrigado. Obrigado porque a gente sabe onde a gente vai morar para sempre, Senhor. Obrigado porque nós temos a esperança que um dia nós o veremos face a face, Deus. Obrigado por esse amor, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Por isso, Pai amado, nós não queremos ser desobedientes às Tuas ordens, Deus. Mesmo sabendo que nós somos desobedientes, Deus. Pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão pela nossa desobediência, Senhor. Eu quero orar por aqueles irmãos que possuem reservas com outros, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que isso caia por terra. Que o Senhor tire todo orgulho, toda mágoa, Senhor. Toda desavença, toda chateação. Senhor, não é questão de ter razão ou não, é questão de amar, Senhor. E viver livre desse peso, Senhor, em nome de Jesus. Não estou dizendo que tem que ser melhores amigos, eu estou dizendo que tem que olhar para o próximo e enxergar a imagem de Jesus Cristo nele, Senhor. Oramos também, Senhor, porque nós sabemos que existem irmãos no nosso entorno, na nossa cidade, no nosso país, que precisam ser amados como nosso próximo, Senhor. Então, põe esse amor no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Põe esse amor, Senhor, para que esse versículo que a gente leu nesta manhã, Senhor, como é que a gente pode amar a Deus, dizer que a gente ama a Deus a quem a gente não vê, e não amar o nosso próximo, aquele que a gente enxerga, que está do nosso lado, Senhor. Muda essa realidade na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, coração de pedra, abre, faz um milagre a começar em mim, Senhor, no meu coração, Senhor. Que eu enxergue o reflexo de Jesus Cristo na minha família, Senhor, na minha esposa, nos meus parentes próximos, Senhor. Que eu enxergue o reflexo de Jesus Cristo nos meus irmãos aqui da igreja, Senhor, que eu tenha cada dia mais amor por eles, Deus. Que eu enxergue, Senhor, o reflexo de Jesus Cristo no meu próximo, Senhor, e que meu coração esteja sensível em socorrer, em ajudar. Às vezes não é com recurso, com coisas materiais, mas é com o amor, expressando esse amor que foi me dado de graça, Senhor. E se eu recebo de graça, eu posso dar de graça também, Senhor, em nome de Jesus. Que nós saiamos esta manhã deste culto com a certeza de que o Senhor nos ama. E porque o Senhor nos ama, nós podemos e devemos amar também. Nós te glorificamos nesta manhã, te damos graça e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.